Oliver Sykes tem CPF e eu nem carteira de trabalho tenho. Bora fazer uma tier list do Bring Me The Horizon, bandona, maravilhosa. Então vamos usar o que importa, né? Tier listzinha, daquele jeito que a molecada gosta. Obra-prima é aquele disco indiscutível, lembrando que é na minha opinião, vocês podem ter a opinião de vocês nos comentários, a gente conversa, nada aqui é firmado em pedra, e pode ser que amanhã eu mude de opinião também. O muito bom é muito bom, mas não é obra-prima, né? Porque se tudo é obra-prima, nada é obra-prima, né? Assim como que para pessoas burras, todo mundo é gênio, todo mundo é inteligente. Então não funciona assim. Então é como se fosse a diferença de um 9 e 10, né? E o pessoal às vezes rasga a calcinha aí por causa disso. Aí tem o honesto, que é proposta boa, é um disco subestimado, mas, pô, tudo correto, né? Só não pega tanto pra mim. Mas é bom. Aí tem o algumas salvam, né? Que é tipo, se algumas músicas são boas, algumas salvam, mas o disco no geral meio que passa esquecido no churrasco. E o nem escuto, que é, pô, não é um álbum que me pegou, não quer dizer necessariamente que o álbum é ruim, só eu não escuto, não posso emitir opinião, ou é ruim e por isso eu nem escuto. Pra começar, o primeiro EP lá, o This Was The Edge, esse daqui é mal gravado, eu dei uma passadinha por cima das músicas uma vez na vida, nunca mais voltei. Uma banda iniciante com uns flertes com metalcore e deathcore. Em 2004 isso tava bombando, tava vindo em alta assim. Não foi o auge do deathcore, eu acho que eles são meio seminais nisso daí. Mas nem escuto. E é isso daí. Aí o Count Your Blessings. Os fãs muito true de Bring amam esse álbum. Eu gosto desse álbum, eu acho um bom álbum de deathcore. Mas eu acho que é um álbum que não tem originalidade dentro do gênero, assim. E nem tem muita técnica também, né? Porque é um gênero muito técnico. Então eu acho que algumas salvam. Tá nesse lugar, que eu acho que Pray for Plagues, que é tipo um clássico, gritaria do Bring. Medusa é uma música muito boa também. E eu gosto de A Lot Like Vegas. Eu acho que essas três, pra mim, são as que mais salvam. As outras é meio que, tipo, empilharam um monte de música, gritaria, doideira. Admiro muito, gosto muito. Gostaria de ter uma banda assim, mas o Bring é uma banda que evoluiu muito com o tempo. Tanto em questão de letras, quanto de vocal, quanto de produção. E eu acho que esses dois lançamentos têm problemas na produção de timbre, questões técnicas dos integrantes pra fazer um gênero tão técnico, né? Porque, pô, tocar deathcore é doideira, tipo, malhação, gritaria, loucura, mas o Oliver Sykes estava gritando muito bem aqui, né? Pro gênero. Aí depois a gente tem o Suicide Season. E eu acho que o Suicide Season é um disco que vem aqui no honesto. Porque eu acho que ele já pega um pouco ali do que o Underoath fazia no início dos anos 2000, de misturar coisas eletrônicas com gritaria, mas só que o Underoath tava mais pro lado post-hardcore da coisa. O Bring, ele vem um pouco mais com essa herança do deathcore, do metalcore, então eu acho que esse é um disco que se caracteriza mais como um disco de metalcore, e que tem, né, momentos que são mais limpos, mas com o vocal gritado por cima, e do gritado mais falado, não só o drive, o gutural, o metal e o scream. Tem um lance mais que vem do hardcore e tem uma veia emo ali que se costura junto com gêneros mais pesados, e eu acho que esse é um ponto fortíssimo desse álbum, né? Principalmente pensando que é um álbum de 2008 e o metalcore tava ali e tinha muita banda igual, que não tinha um diferencial, assim, né? Tipo, que era, pô, a gente canta gritado, aí o refrão alguém canta aqui, tal, aí faz uns riffs com terça, vocal melódico, breakdown. Eu acho que esse é um disco que subverte essas coisas ao mesmo tempo que faz as pazes com essas coisas. Então tem esses dois lados. Tem esses dois lados. E, pô, Chelsea Smile, foda. The Countdown, foda. Diamonds Are Forever, foda. Suicide Season, que encerra o álbum, foda. É um álbum bem bom, bem bom. Tipo, honesto, porque dentro de um meio pasteurizado que era o metalcore na época, eu lembro que é um álbum que aponta pro outro lado, assim. Então, tipo, eu lembro de ver essa capa pela primeira vez, eu fiquei tipo assim, que doideira, que doideira. Tipo, violência, né? Tipo, um negócio meio... Lembra a direção de arte do Dexter, sabe? Esse negócio branco, vermelho, entranhas, pessoas bem vestidas. Depois disso, a gente vai pro There's a Hell, que eu acho que ele tá dentro do honesto também, porque ele segue
a mesma linha do anterior, mas só que apostando mais nas partes experimentais, nas partes melódicas, mas ele ainda tem músicas que, tipo, se começa a tocar num show, eu não vou lembrar que é ela, sabe? Mas ao mesmo tempo, as músicas são muito boas, elas são excelentemente boas pra caraca, né? Pô, Crucify Me, que tem um feat da Lights, que abre o disco assim, muito foda. Hand, pô, essa dobradinha, essa trinca de abertura e It Never Ends, né? Que, pô, tem esse caráter meio orquestrado que, pô, no DVD ela fica muito boa, né? Que é orquestrado. Aí fora isso, eu gosto muito de Alligator Blood, eu acho que tem um punch, assim. É um álbum muito bom e muito bem produzido, né? Eu acho que ele vem com os sintetizadores e com essas coisas que já preparou uma nova era do Bring e que fez com que eles se diferenciassem 100% das bandas do segmento da época, assim. Né? Tipo, as bandas que tinham lance de sintetizador e eletrônica iam lá mais pro lado techno da coisa, tipo, quando a gente pensa no Attack Attack, quando a gente pensa no Ask Alexander, acho que eles bebem muito disso, né, do post-hardcore. Eles vão, tipo, enxugando os pedal duplo do metalcore e do deathcore, assim, e vai trazendo pra um lugar de mais respiro, de mais groove, mais melódico, principalmente nesse álbum. Acho que esse álbum é a entrada das melodias do Bring, como a gente conhece hoje, aconteceram nesse álbum. Então é um disco muito, muito, muito importante. É um disco muito bom. Eu considero ele um disco mais difícil de ouvir do que o Suicide Season. Mas só que eu acho ele muito mais criativo, né? Eu diria que é o disco mais progressivo do Bring. Que tem mais passagens e coisas e que você tem que ter uma atenção plena ao instrumental para você gostar do álbum, né? Então eu acho que esse disco segue mais essa linha. E depois disso a gente vem pro Sempiternal, que é tipo obra-prima, tipo, melhor disco possível do Bring. Pra mim é o melhor disco, acabou. Não tem outro que vai desbancar esse nessa lista que a gente tá fazendo hoje em 2026, dia 20 de fevereiro. Véi, esse disco só tem musicão, tipo, principalmente o lado A desse disco. É loucura, é loucura. Porque o lado A, pô, Can You Feel My Heart, The House of Wolves, Empire, Sleepwalking, aí Go to Hell for Heaven's Sakes, que tem uma letra brutal e tem esse tempo que tem um carimbó ali, entendeu? Tem um cheiro de carimbó ali. Aí Shadow Moses, pra quem gosta de Metal Gear, né? Um fanservice muito bom. E o clipe, eu lembro a primeira vez que eu vi, eu fiquei tipo, caralho. And the Snake Start to Sing, eu acho que traz isso da faceta melódica e numa música mais down, assim, e que funciona muito bem, que estoura de um jeito muito elegante, muito bonito. Né? E antes disso, eu acho que a gente tem que falar do elemento Josh, né? Tipo, Josh não, Jordan. Ele saiu da banda e esqueci o nome dele. Mas enfim, samples, sintetizadores, atmosferas, guitarras limpas, meio post-rock, e a mistura disso com metal e com post-hardcore, é a tempestade perfeita, é a alquimia perfeita, e as letras muito pesadas falam sobre adicção em drogas, e rehab, e vícios brutais. Tipo, Seen It All Before, pra mim, é uma das melhores letras do Ring, assim, absurda. Anti-Vish é tipo porradaria, então, tipo, o peso ainda tava ali, a gritaria ainda tá ali, e tá durante todo o disco, pô, tipo, The House of Wolves, quem nunca entrou nesse mosh não sabe o que tá perdendo. E, tipo, até as faixas bônus são boas, sabe? Tipo, Deathbed é absurda, Join the Club é absurda. Tipo, o disco sem as bônus encerra com Hospital for Souls, que é, tipo, linda, maravilhosa. Então eu acho que a banda entra pra um lado melódico, atmosférico e harmônico, onde tudo soa muito pesado e soa muito bonito, e os refrões colam muito, e você não depende da gritaria pra expressar agressividade, e o melódico se une com o berro de um jeito que é, tipo, o ato de berrar em cima de guitarras limpas, tipo... E é o berro que traz mais esse lado emo da força, de botar a sua própria voz na gritaria, ao invés de botar esse lado metal meio... Boa noite, São Paulo, não, sabe? É menos isso. E, véi, que disco. Tipo, não tem o que dizer desse disco. É obra-prima. Bring Me The Horizon me conquistou nesse álbum, assim. Aí depois eu vim... eu já tinha escutado algumas coisas, mas nunca tinha me pegado. Aí depois vamos ouvir retroativamente. Aí depois disso veio That's the Spirit,
que eu acho que é um álbum gêmeo do Sempiterno. Tipo, eu diria que é o lado iluminado do Sempiterno, enquanto o Sempiterno é o lado de sombras. Mas eu acho que ele segue essa mesma linha. E ele é um pouco mais pop, tem uma cara mais new metal Linkin Park, mais acessível, mais radiofônico, mas sem deixar o peso de lado. E tem temas de letra que já mexem mais com o pós-rehab, o como se configurar num mundo desconfigurado, né? Então, pô, Donut, abertura maravilhosa. Rap Song, tipo, um show com ela, delícia. Throne tá aí até hoje e, tipo, clipaço. Eu acho que essa música é que tem mais essa cara Linkin Park que faz as pessoas interpretarem esse álbum como, nossa, é cópia de Linkin Park. Mas eu acho que não chega a esse ponto, né? E, pô, Drown é linda. Oh No é um lado B que, tipo, devia ter mais atenção. True Friends, que letra, que letra. Avalanche é minha preferida. Eu acho que o disco, ele tem só uma barriguinha ali, que é Run, Drown e Blasphemy. Que a Drown tá meio que no meio de duas músicas que não são tão lembradas desse álbum. Mas são boas músicas também. Tipo, até as músicas que não são tão lembradas, se começa a tocar no show, você fala, tá, Blasphemy, Run, sabe? Então, tipo, eu acho que ele entra em obra-prima porque até as músicas que são meio esquecidas são muito boas, né? Mas é um posicionamento entre o peso e o lance meio pop acessível que eu acho que foi o meio termo perfeito, assim, meio termo perfeito. Depois disso, a gente vem pro Amo. O Amo é um disco que me marcou muito, que eu lembro a época que ele saiu. É um disco que é bom, mas é um disco que eu acho que ele é um disco muito experimental pro lado ruim da coisa, que ele é experimental pro lado seguro. Então, eu gostaria de botar o Amo em muito bom, mas eu vou botar ele em honesto, porque eu acho que eles tentaram vestir essa camisa e ele é melhor que Suicide Season. Mas tem algumas músicas que é tipo assim, vocês tentaram fazer essa música pra hypar e não rolou. Aí vocês esqueceram que ela existe, né? Tipo Heavy Metal, I Don't Know What to Say, Why You Gotta Kick Me When I Down. São músicas que são meio tipo assim, pô, In The Dark é uma música que é boa, mas ela não chega. Eu gosto muito da intro desse álbum, I Apologize, eu acho linda, maravilhosa. Mantra é uma música boa e funciona muito bem ao vivo, e é pesada, a letra é boa. Nihilist Blues eu acho que é o experimental doideira que esse álbum poderia ser inteiro, sabe? Que é... A música realmente não parece uma música do Bring, vai pro outro lado, eletrônico, rave, grimes. Ao vivo ela vira uma baladinha, mas ela tem o peso no final. Eu acho que é a melhor música do álbum, a minha preferida. Wonderful Life é uma boa música pesada, porque ela tem um deboche, tem uma acidez, então é uma boa música também. Fora isso, tipo, Medicine tipo, e Mother Tongue, tipo, funcionou na época. Hoje em dia ninguém quer ouvir mais essas músicas, sabe? Tipo, vocês tentaram ser pop demais. Sugar Honey e Ice Tea eu acho que tá ali junto com Wonderful Life, uma música pesada legal, mas que ficou. Tipo, eu acho que desse álbum que sobra hoje, que as pessoas mais escutam, é Mantra, Nihilist Blues, Wonderful Life, e olha lá. Então, tipo... É um álbum que atirou pra muito lado, né? E ele vinha de uma popificação, então acho que é um álbum que funcionou como um laboratório ao seu tempo e foi bom. E aqui vai vir uma coisa muito controversa dessa tier list, então você pode ignorar e botar esse álbum no Nem Escuto. Que é esse álbum que é uma espécie de compilado de demos e experimentações que foram feitas pro Amo. Que é o Music to Listen, to Dance, blá blá blá, tem um nome gigante esse álbum. E eu coloco ele no muito bom. Mas ele não é muito bom enquanto um álbum do Bring Me The Horizon. Ele é muito bom enquanto um álbum experimental. Então você tem que desapegar da ideia do que é o Bring Me The Horizon. Porque é um álbum que vai, tipo assim, deixar 10 minutos de pad e meditações. E é só um teclado ambiente. Aí tem música instrumental orquestrada, aí piano. Aí ao mesmo tempo vai ter, tipo, uma que é uma interrogação ao contrário, que é com a Halsey, que é meio que uma demo do que seria In The Dark, e eu gosto muito dela. E eu acho que é um álbum, assim, maravilhoso. Pô, Still Something já remete à introdução do outro álbum. Ela tem 10 minutos, é tipo, maravilhosa. Essa da Halsey, absurda também. A Like Seeing Spiders Running Riot é tipo... Imagina se Nihilist Blues fosse uma balada experimental eletrônica.
com uma letra absurdamente despedaçante e emo. Augusto dos Anjos em 2020. Esse álbum de quando? 2019. É isso. Então, até depois a Dead Dolphin Sounds é muito boa também. Porque esse álbum é um álbum de impressões, não é um álbum de refrões e de estruturas. Então, você tem que imaginar que é um álbum de uma banda experimental, não é do Bring. E quando você imagina isso, você vê a beleza dele, você vê. Isso é muito bom. Isso é tipo música do futuro. É música de 2077. Então eu coloco no muito bom, sabendo que ele poderia estar em nem escuto para algumas pessoas. Mas eu ouso dizer, dê a chance pra ouvir música de gente doida, perturbada, loucura. Eu acho esse álbum muito bom. Mas você provavelmente vai achar muito ruim. E por isso que essa tier list é pessoal. Lembrando que eu não tô botando nada ao vivo aqui. E tipo assim, sei lá, o disco de lo-fi do Bring não vai estar aqui também, né? Tipo, calma. Depois disso, a gente vem pro Post-Human Survival Horror. É um álbum que tem músicas muito boas. Dear Diary é tipo, é como se o Bring fizesse uma música do Slayer. E é muito pesada. E é um álbum absurdo. Parasite Eve e Teardrops eu acho que tem essa cara Linkin Park, mas só que mais obscura e com um refrão muito, muito, muito bom. Principalmente vendo a letra hoje de Parasite Eve. É um disco que a pandemia começou no meio da produção do disco, então acho que é um disco que remete o espírito de um tempo da pandemia. E, pô, o feat com Baby Metal, Kingslayer, tipo, eu tenho Kingslayer tatuado aqui de tanto que eu amo essa música. Ludens eu acho uma música muito boa. A única música que não me pega muito nesse disco é One Next One, 1x1, com Nova Twins, não me pega. E a com a Emily também no final, tipo, é bonita, mas tipo, não me emociona tanto. Então, é um álbum que tem duas barriguinhas aí, é um álbum que eu acho que peca pelo excesso de feat. Que aí você sente que não é exatamente um álbum do Bring, sabe? Tipo, pô, tem Youngblood em Obey, que é uma baita música, boa demais, muito pesada. Aí tem Baby Metal, aí tem Nova Twins, aí tem Emily, é tipo assim, é um disco de 9 faixas, 4 tem feat. Mas isso é algo pessoal meu. Mas, dito isso, entra no muito bom. É um álbum muito bom, porque os feats são bons. Tipo, eu só não curto muito uma música desse álbum. Mas todas as outras são muito boas. Então, tipo, acho que naturalmente é um disco muito bom. E por último, o último álbum que saiu, que é o Post-Human Next Gen. Muitas pessoas não curtem este álbum. Eu acho que ele entra no muito bom também. Eu acho que ele entra no muito bom. Eu acho que ele é um desdobramento. Eu acho que o Bring acha a harmonia perfeita entre o que é pop, o que é post-hardcore, o que é metal, o que é pesado. Eu sinto que eles têm músicas com um tempo mais lento, que bebem um pouco mais dessa cara Deftones de fazer música. Tipo Utopia, lembra um pouco as levadas de música do Deftones. A Limousine, que tem um feat com a Aurora, lembra um pouco disso. Ao mesmo tempo tem essa cara do hyperpop e do pop punk, assim. Tipo a música lá, Top 10 Estátuas que Choraram Sangue, né? Muito boa. Aí tem também a Die For You, acho que ela pega um pouco disso. A Lost pega muito disso. A Lost eu lembro que eu não gostei, que eu achei muito Machine Gun Kelly. Aí quando eu vi no show eu falei, tá, faz sentido, eu gosto dessa música. Sabe? Tipo, é uma boa música. Amen é, tipo, absurda. Tipo, Glassjaw, gritaria. Da mesma forma que Cool Age. Então eu acho que é um disco que ele consegue condensar o Bring em todas as suas fases, sabe? Tipo, tem desde da gritaria, deathcore, daquela banda que fez esses dois discos ruins aqui, até essa parte de transformação para algo mais melódico. Então tem esses dois lados assim e traz um a mais, o futuro, né? Que é tipo essa cara mais post-hardcore, assim. Pô, a música com The Rolf é muito boa, né? Tipo, a Bullet With My Name é, tipo, linda. Até as músicas são mais diferentonas, assim, tipo a RIP, que tem um lance de música eletrônica, a NA, que é uma balada, né? Tipo, qual outra que é a balada mesmo? Strangers, que é uma balada. Então acho que é um disco com substância. 16 músicas, muitas faixas, muitas coisas diferentes acontecendo e com uma consistência muito boa. Eu diria que ele é o melhor do muito bom. Aí depois vem o outro Post-Human. Aí depois vem o doideira aqui, porque, né? Gente, desculpa indicar essas coisas pra vocês. Que é um álbum que ninguém liga. Mas essa é a tier list do Bring. Tipo, analisando
O Bring é uma banda que teve um início de carreira que foi rampando, né? Se a gente pensar aqui. E depois que eles entenderam essas experimentações, eles fizeram 2 obras-primas. E manteve a qualidade no que veio depois das obras-primas, né? Tipo, o Amo poderia estar no muito bom também, tipo, eu só acho ele honesto por gosto pessoal. Mas depois que eles fizeram grandes álbuns, eles não deixaram a peteca cair, nunca chegaram lá novamente. Mas isso às vezes é questão de tempo. Tipo, sabe-se lá se um Post-Human vai ser considerado uma obra-prima daqui a 5 anos? Não sabemos, né? As coisas podem acontecer. Ou vai que eles lançam um álbum esse ano, que é absurdo. Não sei. Mas o que vocês acharam? Diga aqui nos comentários. Digam quais outros tipos de vídeo, além de tier list, pode rolar. Já fiz de equipamento, tem vídeo de música, tem vídeo de show meu. Então explora o canal e deixa um comentário pro canal continuar rolando. E diga mais bandas também. Tier list é isso daí. Beijo, 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 beijo. O pessoal pede vídeo de meia hora, 20 minutos já é difícil.